Boa noite. Nós estamos aqui, né, já finalizando a nossa terceira semana quaresmal, do Retiro Quaresmal, e novamente eu estou aqui, né, para compartilhar com vocês as leituras da semana. No nosso último domingo, né, o terceiro domingo da Quaresma, nós tivemos como leitura para a nossa reflexão o Evangelho de João, no seu capítulo 2, versículo de 13 a 25. E nesse trecho do livro de João, o evangelista nos mostra que o templo é um lugar de oração, é um lugar que a gente se encontra com Deus e que, portanto, nós não podemos transformar esse espaço de oração, esse espaço de proximidade com Deus em um comércio. Então, o Evangelho de Deus, ele não é uma mercadoria. Então, tenhamos zelo pelas coisas de Deus. O mesmo zelo que Jesus Cristo demonstrou em todas as suas práticas de fé deve ser o mesmo zelo que nós, enquanto cristãos, devemos ter pelo templo, lugar em que nos encontramos para compartilharmos a palavra de Deus, e também o templo, nosso coração, nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Deus não quer habitar apenas em edifícios ou em edifícios, mas Ele quer habitar no coração do homem. Então, Jesus nos conhece por dentro, Jesus sabe quem somos. E tanto é que no versículo 20 ele nos deixa como promessa que ele destruiria este templo em 3 dias e ele seria levantado. Ele fala dele próprio, né? Ele morreria e em 3 dias ele ressuscitaria. E no versículo 16 do capítulo 2 de João, ele diz que não transformem a casa de meu pai em mercado. Então ele vem justamente nos chamar a atenção da importância de termos zelo pelas coisas de Deus, pelos espaços sagrados. E como princípio eterno, ele deixa o versículo 17, o zelo pela tua casa consome. E, no versículo 25, ele diz então, Jesus conhece o homem por dentro. Quem eu sou e como é o meu coração? Fica aí a pergunta para a gente refletir a leitura de domingo. Na segunda-feira, no dia 8/3, nós meditamos o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos de 24 a 30. E aqui Lucas nos traz a dúvida e a rejeição que foi sofrida por Jesus Cristo em seu próprio espaço de vivência, os seus próprios compatriotas, né? Sendo hostis, rejeitando toda atividade de fé de Jesus Cristo, que prosseguiu mesmo assim com o seu caminho, buscando uma nova história para a humanidade. E mesmo diante da incredulidade do povo, né, Jesus ele não teve medo de continuar a caminhada, de continuar a sua missão, pois ele confiava em Deus. Então Jesus nos ensina em Lucas capítulo 4 que mesmo diante da rejeição, nós precisamos permanecer na nossa missão de salvar almas, de evangelizar. Deus quer de nós a misericórdia da alma. E a maior alegria em dar que receber. Nós precisamos ser muito mais alegres em dar do que receber. E é sempre possível praticar a misericórdia. Deus quer de nós a misericórdia da alma. Então Jesus nos mostra que sempre devemos fazer o bem, curar corações, anunciar o reino e devemos sempre fazer a opção por Deus. Como frase marcante nesse capítulo 4, fica aqui o versículo 24 de Lucas 4. Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E nem por isso nós podemos desistir da nossa missão e da nossa caminhada.
No dia 9/3, nós meditamos o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 a 35. E aqui fica a frase que nos chama a atenção: perdoar sem limites. É uma leitura conhecida, muito conhecida por todos, onde Jesus nos ensina que não existe um limite para o perdão. Então ele coloca 70 vezes 7. Então, ao aceitarmos Jesus Cristo, nós recebemos do Pai o perdão sem limites. Quantas vezes Deus nos perdoou pelos nossos pecados? 10.000 talentos também, né? Ele coloca aqui a parábola dos talentos, né? Então, nessa vida em Cristo, nós precisamos buscar sempre o amor, viver a misericórdia, compartilhar o perdão que nós sempre recebemos de Deus. Nesse trecho de Mateus 18, as palavras que eu destaco é perdão, amor e misericórdia. E destaco também os versículos 25 e os versículos 35. O versículo 25 diz que o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com o seu empregado. Então, o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com o empregado. E no versículo 35, é assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu. Se cada um não perdoar de coração o seu irmão, então, consequentemente, nós também não seremos perdoados. No dia 10/3, né, vivendo aí o nosso 19º dia do Retiro Quaresmal, nós lemos o Evangelho de Mateus também, porém, o capítulo 5, nos versículos de 17 a 19. E a palavra que fica aqui é a palavra obediência. A lei, no seu sentido bíblico, ela significa a instrução divina a todos nós. Ou, melhor dizendo, a pedagogia de Deus, que prescreve para nós como devemos caminhar. Traz regras de procedimento que nos leva ao caminho do bem e nos proíbe a fazer o mal. Então, tudo o que está aqui como a proibição é aquilo que nos desvia do mal, né? Então, tudo aquilo que nos desvia do amor de Deus não é favorável a nós. Então, nós não devemos entender a lei aqui como meio de salvação, né? Não é só seguir a lei por seguir a lei pensando na salvação, mas sermos obedientes a Deus e não ao texto. Deus observa as reais intenções que temos em nosso coração, né? Essa obediência, com qual finalidade é essa obediência? Pois Deus conhece o nosso coração. Então, a palavra de Deus, ela é perfeita para que façamos uma reflexão do que acontece dentro do nosso coração. Nós somos reflexo do nosso coração. A gente não pode ofertar aquilo que não tem dentro do nosso coração. Então, Jesus também nos alerta da responsabilidade quando passamos adiante os seus ensinamentos. Para ensinar é preciso viver. Deus não mudará a sua palavra para nos agradar, mas Ele nos leva a uma mudança radical de postura e atitudes. Ou seja, Ele espera de nós a conversão. O arrependimento é a conversão. E para tanto é preciso também uma obediência sincera e verdadeira. Como versículo-chave aqui, né, fica o 18 e 19, que são promessas, e o versículo 17, que é um princípio eterno. E a frase-chave que fica aqui é o versículo 19, né? Quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, também a desobedecer esse mandamento, será considerado o menor no reino dos céus. Depois, na quinta-feira, no nosso 20º dia, né, de estudo espiritual, do retiro espiritual, estudamos o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 14 a 23. Jesus, ele não era reconhecido como um enviado de Deus, então eles duvidavam do poder de Deus, dos seus milagres e dos seus prodígios.
Eles viam Jesus, né, viam seus prodígios, mas não o enxergavam como o enviado de Deus. E então estavam, né, testavam Jesus a todo tempo, pedindo que ele desse sinais do céu. Porém, Jesus não os atendia, mas os alertava quanto à ação do maligno. Essa ação de não enxergar a ação de Deus mostra a nossa tamanha falta de fé. Os sinais do céu são os milagres e os prodígios de Deus em nossas vidas. O bem vem de Deus e o mal vem do maligno. O pecado vem do mal e é por isso que precisamos avaliar a quem estamos servindo, a Deus ou ao diabo. Para vencer o mal, nós precisamos ser mais forte que o mal e, portanto, nós precisamos ser amigos de Deus, orar, obedecer. Quem não age com Jesus, então, torna-se um adversário dele. Então, a frase de destaque aqui fica o versículo 23. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Então, o princípio eterno aqui seria os versículos de 17 a 23, onde Jesus nos alerta da importância de nos libertarmos da alienação para alcançarmos o reino de Deus. Na sexta-feira, no nosso 21º dia do Retiro Quaresmal, nós então fizemos a reflexão do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 12, versículos de 28 a 34. Nesse versículo 12, né, de Marcos, 28 a 34, Jesus nos mostra que a essência e a espiritualidade do ser humano consiste em dois atos inseparáveis. Os dois essenciais mandamentos, que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecê-lo como nosso único e absoluto Salvador, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus nos mostra aqui que aquele que se entrega totalmente a Deus, ele descarta qualquer outra coisa de sua mente. E ao ver o mundo com os olhos de Deus, ele amará a si, ele amará o próximo, porque tudo que há no mundo é Deus e vem de Deus. Tudo está relacionado a ele. Então, o versículo 32 aqui fica como ponto-chave, né? Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Então, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é melhor que todos os sacrifícios, é melhor que todos os holocaustos, né? Então, os principais mandamentos de Deus são os pontos-chave da leitura do 21º dia do Retiro Quaresmal. Então, aqui fica reconhecer a Deus como único e absoluto Salvador. Nas leituras dessa semana, o que me chama a atenção, que continuando com a leitura do sábado, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, diz que não basta ser perseverante e insistente, né? É preciso reconhecer-se pecador, confessar a nossa própria pequenez, recorrendo à misericórdia de Deus. De nada adianta o homem justificar a si mesmo, ou seja, se defender usando argumentos, porque a justificação ela vem de Deus. Deus nos enxerga, Deus sabe quem somos, Deus reconhece o que está em nosso coração. Então, as leituras da semana, pelo menos a mim, né, me levou a fazer uma reflexão quanto à nossa ingratidão a Deus. Quantas vezes Ele nos manda sinais, mensagens por pessoas, sonhos, aviso de que nos ama, de que nos protege, de que nos quer bem, e nós não reconhecemos como nosso único e absoluto Salvador. Além de negarmos e rejeitarmos todos aqueles que Ele nos envia, né? Todos os sinais que Ele nos mostra. Então, até quando nós agiremos assim? Até quando Deus terá misericórdia de nós diante de tanta ingratidão? Quando é que nós vamos nos arrepender de nossos pecados e nos convertermos verdadeiramente à fé que professamos?
fica aí, né, esse questionamento para que a gente possa então pensar, né, bem e iniciarmos a nossa 4ª semana quaresmal. Fique com Deus e até o próximo sábado.